Bem, esse é um vídeo que eu adiei muito tempo para gravar, porque eu não me sentia 100% pronta ainda para falar sobre esse assunto. E ao mesmo tempo, eu já falei sobre esse assunto algumas vezes, mas nunca com essa profundidade que eu quero abordar nesse vídeo, que eu vou falar nesse vídeo. Eu espero que de alguma forma possa contribuir com você, se você já passou por uma situação parecida, se em algum momento você passar por essa situação, porque se existe uma certeza que a gente tem na vida é que essa daqui que a gente experiencia na Terra, ela não é para sempre, ela existe um prazo de validade com o nosso corpo aqui nessa Terra, dessa forma. E eu quero trocar uma ideia bem sincera, como foi lidar com o luto, como foi passar pelo luto nesse processo que completa agora 5 anos. Se você chegou apenas nesse vídeo, talvez você não saiba da minha história, que eu já compartilhei aqui em alguns momentos no Instagram. Quem me acompanha há mais tempo também sabe disso, que a minha mãe faleceu em 2020 por causa de uma metástase. Ela teve um câncer de mama e ela passou por todo o tratamento, passou por toda a quimioterapia, enfim, todo aquele processo que foi bem doloroso, mas infelizmente em 2020 ela partiu. E a partir daí foi um momento extremamente desafiador, como eu acredito que seja para qualquer pessoa que perde alguém que ama muito. Eu nem sei se de fato nesse vídeo eu vou conseguir passar tudo o que eu senti, com certeza não, ao longo desse processo, e o que eu sinto hoje, porque muita coisa também que eu pensei, muita coisa que eu passei, eu acabo vivenciando de outra forma hoje. O fato é que eu queria fazer um vídeo para quem perdeu a pessoa mais importante da sua vida, aquela pessoa que significava, que era o significado máximo do amor na sua vida. E eu sei que muitas pessoas, infelizmente, não viveram ou não vivem essa situação com os pais, seja com o pai, com a mãe. Então, uma pessoa que não teve a relação que eu tive com a minha mãe, talvez não entenda. Talvez ela encare o falecimento da mãe ou do pai de uma forma, digamos, mais leve, se é possível dizer isso. Ou existem pessoas que tem brigas mesmo, dificuldades, existem casos de mães narcisistas e isso tem ficado cada vez mais em alta nos assuntos. A gente vê que muitas pessoas têm falado sobre isso, então existem muitas pessoas que sofrem com essa situação, então eu entendo que nem todo mundo vai ter essa conexão com a mãe dessa forma. Mas no meu caso, e no caso do Lucas, meu marido, que também perdeu a mãe há um ano atrás, também sente a mesma coisa, porque ele também tinha esse apreço e esse apego pela mãe. É até ruim a gente colocar categorias, mas a gente faz isso de alguma forma. Existem pessoas na vida que a gente ama mais, que a gente tem uma conexão maior. E, nos nossos casos, ambos, tanto eu quanto ele, eram as nossas mães. E quando você perde a sua mãe, é como se a sua criança interior gritasse, é como se a sua criança sofresse muito, porque é o primeiro contato do mundo que a gente tem. A gente ficou na barriga da nossa mãe, a gente teve esse contato, a gente teve esse acolhimento. Então, é como se a gente ficasse órfão, mesmo depois de mais velho. Quando a minha mãe faleceu, eu estava com 30 anos, ou seja, já não era mais uma menininha, mas a sensação, essa perda, ela é tão avassaladora que a sensação que dá é que você é uma criança sem a sua mãe, porque isso mexe tudo lá dentro. Isso te deixa sem rumo, sem chão de uma forma tão absurda. E uma coisa que eu percebi dessa questão do luto, se você está vivenciando isso, você sabe de uma pessoa que realmente faz diferença na sua vida, fez diferença na sua vida, porque existe muita diferença, como eu disse, de quando você perde pessoas, porque além disso, teve a minha sogra que também uma perda
absurda, porque ela também, assim, primeiro por ver o meu marido passando pela mesma situação, o quanto é difícil, e também o quanto ela tinha um carinho comigo, o quanto ela me acolheu, o quanto ela fez por mim, sabe, de verdade. Agora existem outras pessoas, às vezes são conhecidos, que às vezes são pessoas que são parentes de amigos próximos, que você considera, que você tem um carinho, mas é diferente. Você não tem esse peso, você não tem esse mesmo sentimento. Você sofre mais por quem está mais perto, por esse nível, por esse grau de amor mesmo. O quanto aquela pessoa representava para você, o quanto você amava aquela pessoa e vice-versa. E algo que eu lembro que foi muito forte e que o Lucas, que é o meu marido, também relatou da mesma forma, e eu também senti isso da mesma forma quando aconteceu com a minha sogra, é a dor física. É muito louco, porque o luto, a perda da pessoa, quando você entende que não vai ter mais a pessoa junto, que você não vai poder ligar para aquela pessoa, que você não vai poder encontrar aquela pessoa, a dor é uma dor, mas tão grande, que é uma dor física. Ela sai do emocional e ela passa para o físico, o seu coração dói. Existe uma dor no peito. E eu, lembrando agora do meu pai me relatando isso, de ter esse sentimento com a perda da minha mãe, apesar de muitas questões, e da perda da mãe dele. E isso aconteceu há muitos anos atrás. E ele se emocionou falando da mesma forma. E ele contou, ele era novo, perdeu a mãe. Hoje ele já está em mais de 70 anos. E ele se emocionou contando quando ele perdeu a mãe. E eu demorei muito para gravar esse vídeo justamente por isso, porque por mais que o tempo passe, a gente ainda se emociona. E eu não queria ficar me emocionando aqui, eu não queria fazer um vídeo chorando, enfim, mas é difícil, principalmente porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Mas tentar me controlar aqui ao decorrer do vídeo, porque eu não quero que seja um vídeo de chororô, apesar de ser um vídeo sério, mas de alguma forma eu espero poder contribuir com alguém que estiver passando uma situação parecida. Então ele disse isso, foi o quanto foi difícil para ele, e ele comentou também dessa dor física que ele sentiu, que dói mesmo. E é uma dor que a gente não consegue explicar, porque quando você não sente, é uma dor única que você sente nesse momento, de ser tão profundo, que dói verdadeiramente, fisicamente falando. E é por isso que às vezes, eu até me chateei, assim, algumas vezes com algumas pessoas, alguns comentários, de pessoas que passam por perdas na vida, não que são menos significantes, não é isso. Mas a pessoa, quando ela perde alguém que não representa esse máximo para ela, algum tempo depois, ela vai continuar vivendo a vida dela. Ela, às vezes, até no mesmo dia do velório, ela vai conseguir sorrir. Ela vai conseguir falar sobre assuntos variados, falar sobre a vida. E quando você está passando por isso, quando você está sentindo essa dor, ela quase que te coloca num outro ambiente. É como se você não tivesse aqui. É como se você estivesse vivendo uma simulação. Parece que você vê o seu corpo passando por aquilo, e ao mesmo tempo é tão surreal, é tão doloroso, que parece que a sua mente quer desassociar daquilo, e que não é você. Você fica aéreo. E muitas pessoas, inclusive no velório da minha sogra, teve uma pessoa que falou para poder dar uma medicação para o Lucas, para ele poder dormir, para ele poder relaxar. E eu não falei, sabia que ele não ia querer também, eu também não tomei nada. E tem gente que lida dessa forma de eu preciso tomar algo para eu dormir, eu preciso tomar algo para eu não
viver isso, para eu tentar escapar disso. Mas a verdade é que tá tão doloroso, tá tão difícil, que a sua mente já cria isso, porque você tenta desassociar. Não é que você tenta, a sua mente parece não ser real, como eu disse. Parece que você tá vivendo um filme, sei lá, você tá vivendo uma outra situação que que não tá acontecendo, sabe? Que o dia seguinte, ou daqui a pouquinho, você vai encontrar aquela pessoa. O fato de não tomar nada, não querer tomar nada, porque eu vou até aprofundar nisso mais pra frente sobre o pós, é sobre não adianta ignorar a realidade. O pós vai vir e as dificuldades vão vir, porque tem o primeiro dia, tem um impacto, tem o velório, tem tudo ali que tá a correria e você não sabe direito. É uma sensação muito estranha você escolher um caixão, você ter que lidar com essa burocracia que também é muito esquisita, né? Quando você nasce, quando você morre, tem toda uma burocracia para ter que lidar, que você fala, cara, você tá sofrendo, tá numa situação e o mundo tá girando, tá capotando, ninguém quer saber. Nesse sentido, sabe? De que as coisas continuam em movimento. E aí parece que você não tem tempo nem para chorar, você não tem tempo nem para entender o que está acontecendo. Porque você já tem que resolver uma série de coisas. E abrindo o meu coração, mais do que eu já tô abrindo aqui, né? Sobre o meu sentimento, eu, de certa forma, quis performar que eu ia dar conta. Por que eu digo isso? Porque, como eu sou cristã e penso na questão de que existe uma vida após e que não termina aqui, eu tentei me consolar nisso. Eu tentei também não culpar Deus ou até mesmo agradecer pelo tempo que eu tive com a minha mãe aqui. Porque muitas pessoas não têm esse privilégio, muitas pessoas não têm o privilégio que eu tive de ter uma boa mãe e não têm o privilégio, não tiveram o privilégio de muitas vezes viverem 30 anos com suas mães. Eu tentei olhar dessa forma, então por isso eu digo a performance e o sentimento que eu lembro de ter no dia do velório era um sentimento que você queria ir junto com a pessoa. A hora que tá enterrando, você fala: caramba, a sensação é assim, e agora? A sensação é: o que que eu vou fazer na vida a partir de agora? Esse é o sentimento. Mas a sensação e o sentimento é de que você seria aquela pessoa que dá um show, sabe? Aquelas que dão um show no velório. Eu vou com a pessoa e não sei o quê. Só que você não faz isso, no meu caso. Ai, ai, gente, eu vou do 8 ao 80, né? Porque você pensa, minimamente, você começa a ter sanidade e pensar, não vai pegar bem. Tipo, não é isso que eu tenho que fazer, não vai resolver eu dar um show aqui, eu dar um trabalho aqui. Você começa também a pensar o racional da coisa e falar, tá, muitas pessoas já passaram por isso, eu vou ter que lidar. Ok, não é fácil, vou ter que aprender. Vou ter que enfrentar, vou ter que lidar, vou ter que pedir forças para Deus. E é isso. E aí entra a questão também da sua fé, menos fé. E eu entrei numa paranoia muito grande assim também de que eu esperava de mim também uma reação mais forte, de ser uma pessoa que conseguiria lidar melhor com isso, porque afinal eu creio em Deus, eu creio na vida eterna e eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E eu tentei olhar pelo lado da gratidão. Eu lembro, a gente cantou, né, durante o velório, eu lembro que cantou uma música, eu acho que de agradecimento, eu não lembro agora exatamente. E foi uma música como se fosse assim, de agradecimento a Deus, né, pela vida dela. Eu lembro de ter cantado essa música, mas no fundo, não é esse sentimento que a gente tem. No fundo, a gente quer culpar Deus. Mas eu tentava negar que não, tá tudo bem,
bem entre aspas. Mas lá no fundo, esse era o sentimento. E depois esse passou a ser meu sentimento também durante um tempo de justificar tudo como se fosse assim: eu estou assim porque a minha mãe morreu. Ou eu estou triste assim, eu estou chorando assim, eu estou chata assim, eu estou isso assim. Isso acontece comigo assim porque a minha mãe morreu. E eu comecei a assumir um papel quase que de vítima do mundo, sabe? Nossa, minha mãe morreu. Isso com 30 anos, tá, gente? Isso com 30 anos. Então, tô, assim, bem rasgando aqui o coração. E ao mesmo tempo, eu me culpava do tipo, eu não posso ser assim, eu não posso sofrer tanto tempo, porque eu comecei a ouvir pessoas, coaches, pregadores e opiniões diversas de pessoas que conseguiram lidar melhor com o luto, ou pessoas que diziam que o luto tinha um prazo. E aí eu passei a contar esse prazo. 1 ano se passou e nada, 2 anos se passaram e nada. E aí os anos foram passando e eu com esse sentimento e eu carregando isso e eu ainda me sentindo de certa forma uma vítima. E ainda sentindo esse vazio muito grande. Por mais que eu tentasse preencher com Deus, com as pessoas, comigo mesma, com a minha cachorrinha. E aqui entra um parênteses, o quanto é importante a gente ter pessoas perto da gente que realmente nos estendem a mão e nos apoiam. Mas também é importante dizer que nada, nem ninguém substitui. E eu já ouvi de pessoas falando, mas porque... Inclusive, eu acho que eu já tive um comentário aqui no YouTube sobre isso, de uma pessoa que falou que perdeu a mãe e encontrou forças na filhinha, que foi um renascimento. Às vezes, para ela, isso funcionou. Mas ninguém substitui ninguém. Recentemente, teve uma pessoa que veio limpar a minha casa aqui, e ela chegou aqui, e uma das primeiras coisas que ela falou, já era uma pessoa de mais idade do que eu, e uma das primeiras coisas que ela falou, e ela começou a falar e chorar, foi que ela tinha perdido a mãe dela. E quando ela começou a falar e chorar, eu não tinha perguntado nem nada, ela soltou isso na conversa. A mãe dela tinha falecido no mesmo ano que a minha, ou seja, já tinham se passado 5 anos, 4 anos e pouco, porque da minha mãe completou agora, em setembro. Então já tinha mais de 4 anos também, de 4 para 5 anos que essa pessoa também tinha perdido a mãe. Uma pessoa mais velha, uma pessoa com filhos, uma pessoa com netos. E ela foi me contando a história e chorou e toda a situação. E ela falou, inclusive, teve problemas com álcool, com alcoolismo depois da perda da mãe. E isso me fez perceber que existem pessoas que vão ter uma dificuldade maior e que não importa se essa pessoa é mais velha, se essa pessoa é casada, se essa pessoa tem filhos, se essa pessoa tem netos, se ela tem cachorros, se ela tem, enfim, se ela tem uma rede de apoio, não importa, porque no final é você com esse sentimento que você tem que lidar e aprender a canalizar de alguma forma e a administrar de alguma forma. Porque por mais que você tenha pessoas, por mais que você tenha uma vida ativa, uma vida feliz e movimentada, se você não conseguir equilibrar isso dentro de você, você vai continuar infeliz ou você vai ir para um vício de repente, como foi o que aconteceu com ela, ou vai viver deprimido, que foi o que eu acho que aconteceu comigo durante um bom tempo, de carregar essa dor, esse peso durante mais tempo do que eu gostaria, não porque eu acredito que, é algo simples e que assim eu conseguiria me resolver. Obviamente não. Mas eu acho que eu carreguei de uma forma que eu não precisava carregar. Não que eu não vá sentir saudade, não que eu não vá me emocionar em determinados momentos, não que eu não vá me lembrar, porque eu me lembro. Eu não vou falar que eu lembro todos os dias, porque eu não vou lembrar de todos os dias se eu realmente lembrei, olhando para trás. Mas se eu puxo na memória agora recente, eu lembro todos os dias.
Sempre tem algo. E não, eu passei a tentar olhar antes, o início, eu me lembrei muito da fase do hospital, da fase da doença, das fases mais difíceis, o que não era legal. Me trazia um sentimento muito ruim. Depois eu comecei a lembrar dos bons momentos, de ensinamentos. Consegui lembrar também de defeitos, porque a gente passa a ignorar os defeitos às vezes e achar, né, e santificar a pessoa de uma forma. Mas não é isso. O fato é que você passa a lembrar da pessoa, mas ela tá sempre presente de alguma forma, mas não com aquela dor, não com apesar de eu vira e mexe estar me emocionando no vídeo, vai acontecer. Você vai se lembrar da pessoa. É difícil você apagar. Tem como apagar quando você teve essa relação de profundo amor com aquela pessoa. Você não vai apagar, então não vai ter substituto para isso. Mas, sim, é extremamente importante esse apoio das pessoas que estão perto. Então, para mim, o Lucas, o meu marido, foi extremamente importante, porque ele me aguentou, ele me deu colo, ele me ouviu. Quantas vezes ele me ouviu? Ele me abraçou nos momentos que eu precisei. A minha cachorrinha também, porque quem tem um animalzinho sabe esse contato com a natureza, eles são seres tão puros, então te ajuda também, sabe, a ter esse carinho, é um amor puro e genuíno que eles têm pela gente, os bichinhos, então eles trazem um conforto também. Mas não é isso, não é o que eu disse, não tem nada que vai substituir. Então por isso a gente precisa administrar isso dentro da gente, senão a gente surta, senão a gente não consegue avançar, senão a gente vai continuar sendo vítima. E esse papel de vítima, às vezes, ele é confortável, porque você consegue justificar tudo. Ah, estou assim porque isso me aconteceu. Só que até quando a gente vai usar essa desculpa ou essa muleta? A gente tem a opção de escolher dar um significado diferente. Não que seja fácil e cada um tem seu tempo. Se você está passando por uma situação assim, vai no seu tempo. É só isso que eu te falo. Vai no seu tempo. Não fique comparando. Às vezes eu me comparei muito de, nossa, fulano parece que já tá bem. Parece que fulano reagiu dessa forma. E olha como a nossa mente é louca e a gente vê rede social e até nisso a gente se compara. Se a pessoa já conseguiu estar bem após um luto. E eu me cobrava e pensava, poxa, eu sou fraca, eu ainda não estou bem. E quantas vezes eu pensei que eu era mais fraca por causa disso? Por ainda não ter conseguido lidar com esse sentimento dentro de mim. E o mais louco é que quando você não vive isso, você não tem a dimensão do que é, do que significa. E o que eu falei, que às vezes eu até me chateio com algumas pessoas, é que várias pessoas chegam, eu sei o que é isso, eu sei o que é passar por isso, às vezes a pessoa perdeu alguém que conhece e tal, mas às vezes essa pessoa não perdeu aquela pessoa que significa muito para ela. Então, a sensação que eu tenho é que essa pessoa não sabe, porque ela não viveu. E mesmo assim, uma coisa que o Lucas fala bastante é que cada pessoa tem uma forma de lidar e cada pessoa tem uma experiência diferente com quem partiu. Então, você de repente vai sofrer proporcionalmente ao vínculo que você tinha com aquela pessoa. Então, como eu disse, às vezes as pessoas querem ajudar, mas acabam, às vezes, sendo sem noção mesmo, de falar, ah, eu sei, eu entendo. Não, possivelmente você não sabe, possivelmente você não entende, mas tá tudo bem, tá tudo bem. E o que às vezes me chateia mais ainda, e às vezes eu vejo em rede social também, são pessoas comparando coisas do cotidiano com lutos. Ah, eu vivi um luto assim, assim, assado, e foi algo profissional, foi algo, sabe, que não tem o verdadeiro peso do luto. Dá vontade de falar, cara, você não sabe o que você tá falando. Você não sabe o que você tá falando. Não sabe. Você realmente viveu um luto da pessoa que você amava profundamente, você não sabe o que você está falando. Você está banalizando um termo.
Você está banalizando. E tudo bem, pode ser que para ela aquilo tenha sido o ápice da dificuldade da vida dela. Cada um tem as suas, né? Cada um sabe o fardo que carrega, a dor que carrega. Mas às vezes as pessoas não têm muita noção do que falam. E é como você falar para uma mãe também sobre essa questão das substituições, de que ninguém substitui ninguém. É como uma mãe que perde um filho. Às vezes tem gente que vai virar e falar assim: ah, daqui a pouco você tem outro. Ou você tem os outros para cuidar. Mas ninguém substitui ninguém. A dor daquele que se foi não tem como ser substituída. A pessoa vai ter que lidar com aquela falta, com aquele peso, com aquela dor, com aquela dificuldade. E sobre essa questão de enquanto você não viveu determinada situação, você não tem noção do que significa. Tiveram pessoas que eu conheci, que diziam: quando eu perdi meu pai, eu fiquei muito deprimida, e aí eu engordei, e aí eu tive depressão, e aí a pessoa conta relatos que a partir daquilo ela não conseguiu mais tal coisa, ela se fechou. Enfim, ela passa a contar o quanto isso minou, drenou a vida dela de alguma forma. E quando você não passa por isso, você não consegue entender. Principalmente quando você vem com essa visão também, às vezes até religiosa, que às vezes ela pode ser, às vezes, cruel nesse sentido de, poxa, essa pessoa tá fraca, essa pessoa, ela então não acredita em Deus o suficiente. Você julga achando que a pessoa é fraca porque ela não está conseguindo lidar com isso. Mas é que a dor é tão grande que ela não conseguiu equilibrar e leva tempo. Só que nem sempre só o tempo resolve. Porque se você não se permitir se ajustar nesse caminho, você vai ficar só com o sofrimento e esse sofrimento vai te acompanhar o resto da vida. Como esse exemplo que eu dei da mulher que, mesmo depois de todo esse tempo, mesmo com filhos, mesmo com netos, ainda não tinha superado. E uma das primeiras coisas que ela falou pra mim foi isso. E como eu disse, quando ela falou, eu imaginei, nossa, deve ter sido muito recente. Só que não, já tinha sido há um tempo atrás. E outra coisa que eu também já ouvi é: fulano mudou muito depois que perdeu a mãe, perdeu o pai. E não tem como você passar por uma experiência dessa e não mudar. Ou você escolhe, como eu disse, caminhar nesse deserto e aprender o que precisa ser aprendido e evoluir, ou você vai ficar no meio do caminho. Você vai ficar abatido. Você não vai conseguir continuar. Tem gente que vai passar por isso e pode ser que saia do mesmo jeito depois, mas eu digo que é quase impossível você sair do mesmo jeito, porque você passa a olhar a vida de uma forma diferente. Foi o que aconteceu comigo, de você passar. Primeiro, eu passei a olhar para minha saúde de um jeito diferente que eu não olhava, porque eu vi isso acontecendo com a minha mãe. Depois você passa a valorizar coisas que são verdadeiramente mais importantes, que não são coisas, que às vezes a gente não valoriza. Você passa a olhar melhor para o seu tempo e ver como você está gastando o seu tempo, se você está desperdiçando, se você está realmente gastando o seu tempo da melhor forma possível. Você passa a não tolerar mais algumas coisas. Você passa a não se encaixar mais também em determinados assuntos, em determinadas conversas, porque dependendo vai ser tudo tão fútil, tão efêmero. Você fala: cara, a dor que eu já passei, o buraco é bem mais embaixo, bem mais embaixo. E às vezes a gente fica até um pouco seco demais, sabe, para algumas picuinhas, algumas dores superficiais. A gente tem que tomar, inclusive, cuidado com isso, para a gente também não ignorar todo o outro e nos centrarmos só em nós mesmos, na nossa dor, de culpar o mundo e
e todas as coisas de olha como eu sofro e entrar nesse papel de vítima, como eu disse. E existem outras coisas também que a gente passa desse decorrer do luto de, por exemplo, você se culpa às vezes de, eu tô sorrindo, eu tô feliz, eu tô fazendo tal coisa. Você fica ainda com aquela sensação de será que eu já posso? Você mesmo se permitindo ou não ser feliz a partir daquilo. E às vezes você sente um desconforto do tipo: "Nossa, eu posso ser feliz a partir disso, mesmo sem essa pessoa estando aqui?". E às vezes você se sente também com uma certa culpa de você estar sendo feliz sem a pessoa aqui. Porque existe um antes disso que é: parece que nada te faz feliz. Você está no meio, você sorri, você faz a social, você mascara. Você cria essa estética, porque no final ninguém aguenta as pessoas reclamando, ninguém aguenta você choramingando e falando. As pessoas podem aguentar nos primeiros dias. Depois as pessoas não têm paciência, não têm saco para ouvir, não tem. E tá todo mundo com seus problemas, com seus corres, e é isso. Então, você passa a mascarar isso também, você passa a criar essa blindagem. E às vezes até para você também não ficar reforçando, não ficar repetindo, para você não ficar sofrendo, para você tentar mudar o disco. Só que parece que nada é suficiente, porque você chega em datas comemorativas, é aquele sentimento ruim, é que falta alguma coisa, é que tá tudo muito sem graça. E é aí que entra, quando eu falei no vídeo dos 35 anos, dessa felicidade que ela vem de dentro, que a gente tem que aprender a ser feliz apesar das circunstâncias, e a verdadeira felicidade, que é difícil encontrar, apesar dos momentos, apesar se é um momento alegre ou triste, olhando por fora. É você encontrar esse sentido, é voltar a encontrar sentido dentro de você, na sua vida, no seu propósito, em Deus, a sua relação com Deus, como que vai ser também. Porque não adianta, muitas vezes a gente quer mascarar também, falando, Deus, obrigada, é isso, seja feita a tua vontade, mas na hora que acontecem as coisas ruins, no fundo, a gente também está fazendo aquela social com Deus, sabe? Tá ali tentando performar alguma coisa com Deus. Quando, na verdade, muitas vezes a gente precisa quebrantar o nosso coração, rasgar o nosso coração e dizer o que está doendo. Outra coisa que foi muito difícil para mim também é que a minha mãe era muito a minha amiga e a gente tinha muita liberdade. E às vezes de discordar também, em momentos eu acredito que eu também não fui tão justa com ela, sabe, de chegar, de falar, mas depois de pedir desculpas, porque essa liberdade ela traz isso, sabe, de você poder ser você mesmo sem máscaras. E a gente tinha muito isso. E eu senti muito essa falta de ter uma pessoa genuína, tirando o meu marido, obviamente, que eu tenho essa relação com ele, de ter essa relação de uma pessoa que cresceu, que sabe de você e que torce verdadeiramente por você. Essa pessoa que realmente comemora as suas vitórias, essa pessoa que realmente tem os melhores conselhos, essa pessoa que você não duvida que ela quer o seu bem. Então, é esse sentimento de orfandade também, de você ficar sozinho no mundo. E que eu percebi que o Lucas também teve esse mesmo sentimento. De parece que você não tem uma pessoa para compartilhar. Parece que falta um sentido de, por exemplo, ligar para aquela pessoa e falar: vou viajar. Ou, já cheguei de viagem, já tô aqui, tô bem. Ou de compartilhar coisas que aquela pessoa vai entender. E você percebe que é isso, ninguém substitui ninguém. E aí que você não vai ter mais isso. E aí você precisa lidar também com todo esse sentimento, com toda essa questão para que você não se sinta sozinha nesse ponto.
E você passa também a pensar pela pessoa, no sentido de: "Nossa, gostaria tanto que a pessoa estivesse aqui para viver isso, isso e isso. Gostaria tanto que essa pessoa tivesse realizado esse sonho". Quando você sabe os sonhos, isso sempre me pega e me dói bastante, tanto da minha mãe quanto da minha sogra. Porque eu conhecia alguns, não sabia todos, né, não posso dizer que eu sabia todos os sonhos da minha sogra, mas sabia de alguns. Da minha mãe também sabia de alguns. E o quanto eu queria que elas tivessem tido a oportunidade de realizar, sabe. E foi uma coisa que eu me frustrei muito com a minha mãe no final, porque ela era uma pessoa que dizia que queria viver até mais de 100 anos, e ela viveu muito pouco. Ela tinha acabado de completar 63 anos, se eu não me engano. Tinha acabado de completar. Ela passou o aniversário de 63 anos no hospital e, na sequência, ela faleceu. Ela completava no dia 7 de setembro e no dia 11 ela faleceu. E porque no final eu senti que ela se entregou. Isso, no início, com a minha forma mesquinha de ver mesmo, foi como assim ela tivesse se entregado, sabe. E eu queria que ela tivesse lutado mais. Só que a gente não tá na pele da pessoa pra saber o quão difícil foi pra pessoa. E o quanto difícil seria continuar. E às vezes ela chegou no limite dela, não ia conseguir mais. Porque estava difícil. Porque a doença voltou de uma forma mais complexa, que, segundo os médicos, já não tinha mais o que fazer. Então a pessoa vai definhando, a pessoa esmurece, né? E o quanto isso também mexe com o mental, porque quando isso aconteceu, ela sentiu o baque. No primeiro momento ela estava muito confiante, por mais que, né, tenha sido difícil e tudo mais. Depois ela encontrou um outro propósito, começou a se arrumar, mesmo careca, a gente gravava os vídeos e tudo mais. Só que depois ela teve, inclusive, um ganhou o certificado de que estava curada. Passou pouco tempo, a doença voltou e muito mais forte. E eu acho que isso mexeu muito com o psicológico dela. Isso mexeu muito, isso abalou muito. E não tem como a gente se colocar no lugar. E eu não queria aceitar que ela tinha se entregado, entende? Porque na minha visão tão egoísta lá atrás, era de que ela poderia tentar lutar, que o milagre poderia acontecer. E às vezes o milagre não vem, ou o milagre é ela não continuar mais aqui. O milagre é justamente ela ter o corpo, né, o espírito saudável, porque se nós acreditamos que tem algo a mais, esse algo a mais é o que me dá esperança, que cada pessoa também resolve se apegar a algo para ter uma esperança. Eu tive uma experiência marcante também dentro do hospital. No dia mesmo que ela faleceu, os médicos já tinham avisado que, né, podem chamar os parentes para quem fosse se despedir e tudo. Nossa, eu lembro, aquela noite foi horrível, mal consegui dormir. Não só eu, né, tem meus irmãos, familiares, enfim. É uma sensação, nossa, horrorosa. E depois acompanhando com o Lucas também, ele indo no hospital todo dia, voltando. E aquela sensação, aquele aperto. E isso também vai te deixando num estresse, numa angústia que passar por essa fase também, assim, é extremamente estressante. O Lucas chegava às vezes, ele falava assim: nossa, parece que eu levei uma surra, parece que eu apanhei esse corpo doendo. Porque é totalmente emocional, né? E isso afeta o nosso corpo. Então é muito louco, né? Quanto tá tudo interligado. Depois eu passei até, inclusive, a
a estudar mais sobre isso, a entender o quanto várias coisas que a gente tem no nosso corpo mesmo tem a ver com o emocional, com coisas não tratadas. E a experiência no hospital de uma moça que chegou pra mim, uma senhora, na verdade, que ela tinha passado lá pelo quarto, e ela falou que eu precisava soltar minha mãe, que eu precisava deixar ela ir. E que ela não tinha ido, porque eu ainda estava segurando ela. E quando você faz essa oração de entrega para Deus, de Senhor, é só o Senhor que pode fazer alguma coisa. É muito difícil você aceitar. Mas se você não aceita, entra nessa história. Você vai ficar sem aceitar até quando? E esse que é o grande problema. Até quando a gente vai continuar sem aceitar? Existe um momento que você vai ter que aceitar, porque é o que é, não vai mudar a realidade. Você não aceitar, você ficar brigando com Deus, você ficar depressivo, você ficar angustiado, não vai mudar os fatos. E você vai ter que aprender a lidar com esse novo momento, com essa nova fase, com essa nova realidade, que é desafiadora, mas é a que tem. Eu comecei a sentir como se fosse uma crise de ansiedade, uma sensação, sabe? Quando eu lembrava e meu coração, e comecei a sentir esse sentimento, porque é uma dor, é uma coisa que você tem que aprender a lidar. E como eu não quis tomar nada, enfim, eu falei, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar uma terapia. Eu nunca tinha feito terapia e vou contar aqui, abrindo um parênteses assim bem importante. Se você acha que faz sentido pra você, busque ajuda. Existem pessoas que podem te auxiliar. E o que eu vou falar aqui é extremamente pessoal. Pra mim, durante um período, serviu. E talvez eu não tenha me adaptado à técnica. Talvez existem técnicas diferentes, às vezes abordagens diferentes dentro da psicologia, da terapia de modo geral. Mas, no meu caso, depois eu passei a continuar nesse atendimento. E, pra mim, o que que acontecia? Eu revivia mais o sentimento, como eu tô fazendo aqui. Talvez seja até por isso que eu adiei tanto gravar esse vídeo. Pra não ficar chorando, pra não ficar, né, enfim, esse clima ruim, assim, pesado. E passando, no primeiro momento eu sentia que foi bom, porque eu precisava falar. Por mais que eu tivesse o Lucas, eu chorava, desabafava, falava. Mas foi bom eu colocar pra fora com uma outra pessoa, sabe? Eu senti que isso foi bom. Mas aí depois, eu não via mais sentido em continuar. Eu fiz várias sessões, né, encontros, mas depois eu sentia que era mais do mesmo de reviver, porque eu não tinha outras questões para abordar. Eu não, porque eu já tinha resolvido algumas outras questões que eu tinha, enfim, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tinha outras questões que poderiam ter sido resolvidas em terapia, mas eu já tinha resolvido de uma outra forma. E eu não tinha outra questão para tratar ali a não ser o luto. E o luto, ele também é esse processo do tempo que, por mais que eu quisesse, a sensação que eu procurei inicialmente, ajuda terapêutica, foi porque eu queria me livrar. Sabe assim, como que eu me curo rápido? Como que eu consigo continuar a vida, trabalho? Como que eu consigo me livrar desse sentimento? Essa é a sensação. Só que depois isso foi ficando cansativo no sentido de sempre revivendo, então todo dia eu chorava, 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 e aquilo foi me fazendo reviver o mesmo momento que eu já não queria mais. Por quê? Porque eu saía sempre com dor de cabeça, chorando, e eu sentia que não tinha uma evolução, pelo contrário, às vezes naquele dia eu estava me sentindo bem, né, assim. E aí eu voltava a falar, voltava a desabafar, e eu ficava mal, e ficava chorando, então eu não estava querendo reviver isso mais. Então,
só um parêntese para falar sobre isso, eu sei que é um assunto muito delicado, mas se você acredita que pode ser útil para você, procure ajuda, tente, às vezes uma outra abordagem, às vezes um profissional, você vai conseguir organizar isso de uma forma diferente. E não é que eu também comecei a estudar muito desenvolvimento pessoal, comecei a estudar muito sobre neurociência, sobre toda essa questão da nossa mente. Então eu fiz alguns cursos, alguns treinamentos, fiz treinamento presencial, fiz treinamento online, me aprofundei mais nisso. Então isso eu entendo que me ajudou muito também a encarar de uma outra forma. Sem contar a questão da fé, a questão de ter esse contato com Deus, de saber que existe algo maior. Só que mesmo assim, com o passar do tempo, eu fui carregando ainda esse sentimento. E eu lembro que só no ano passado, depois de 4 anos, que eu lembro que o meu irmão postou uma foto e colocou, né, se passaram 4 anos, e eu vi aquela foto, eu lembro que eu chorei, mas eu chorei, eu chorei, eu chorei. Passou 4 anos, depois de 4 anos, eu chorei. Não que eu não tivesse chorado antes, e várias coisas, mas eu chorei, chorei. Eu senti que foi um choro, mas assim, aquele saiu da alma, assim, parece a criança. A a mini Carol saiu ali daquele momento. Sabe a criança que perde a mãe e fica órfã? Eu senti que veio esse choro rasgando, mas eu chorava, 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 chorava. E eu senti que eu estava me libertando, se é que eu posso chamar, né, depois eu criar todo esse chororô aqui, desse sentimento, desse sofrimento mais profundo. Por quê? Porque depois disso eu comecei a falar, a viver de uma forma um pouco mais leve. Eu decidi também desvencilhar desse sentido do papel da vítima. E demorou. Mas foi o meu tempo, foi a forma que eu consegui lidar com isso, foi a forma que eu consegui equilibrar os meus pratinhos. Depois desse dia, eu senti, parece que, cara, eu preciso seguir em frente apesar disso. Senão eu vou sempre criar justificativas, senão eu vou ficar presa nisso. Até quando? Passou pouco tempo depois, teve a situação da minha sogra, que aí volta todo esse sentimento, essa angústia, essa frustração, essa tristeza. Cara, não é fácil. Se você tá passando por isso, realmente não é fácil. E tá tudo bem você se sentir triste, você não conseguir ser mais, às vezes, a versão que você foi lá atrás. E as pessoas cobram isso. Ah, mas fulano não é mais igual, porque não tem como, não tem jeito. Existem muitas fases doloridas, existem muitas situações complexas, desde o momento do enterro, desde o momento de você retirar as roupas da pessoa, se você vai ficar com alguma coisa da pessoa ou não, desde o momento de você ver fotos. No início eu falei dessa postagem que meu irmão fez, eu não conseguia publicar fotos. Existem pessoas que ficam publicando, eu não conseguia pegar os vídeos, ela gravou aqui pro canal, áudio, tudo, eu não conseguia, porque isso me lembrava. Então, toda vez que aparecia, eu tenho muitas fotos dela no meu celular, porque a gente fazia muitas fotos juntas. Quando ela vinha pra cá, ela ficava um período maior, a gente fazia muito conteúdo juntas. Então, tinham as fotos de mãe e filha que a gente fazia com um look parecido. Então, eu tenho muitas fotos. Então, toda vez que aparecia pra mim as lembranças no telefone, era muito sofrido, era muito difícil. Hoje eu já olho com outro olhar. Recentemente eu vi também uma pessoa no shopping muito parecida quando a gente vê uma pessoa. Esses dias também a gente viu uma senhora dirigindo o carro, lembrou muito a minha sogra. Então, assim, existem fases, sabe? Recentemente aconteceu uma situação, a gente foi num restaurante, sabe? Coisas assim. E aí eu resolvi pedir feijão, sabe? Uma coisa tão simples, porque eu geralmente não cozinho feijão em casa, não como tanto. E faço vez ou outra, porque o Lucas não come muito, enfim. E a minha sogra sempre fazia feijão e ela sabia que eu gostava, ela falou: "Ai, tem feijãozinho pra você, pra levar". E a gente pediu,
No restaurante eu comecei a chorar, porque eu lembrei dela, sabe. Então vão ter situações, assim, às vezes que você vai lembrar da pessoa por não só em datas comemorativas, mas às vezes uma coisa que você sabe, né, ou que a pessoa fazia por você, ou que você sabe que a pessoa gostava. No início eu lembro também de ter tido uma crise de choro muito forte num shopping que eu ia com a minha mãe, a gente ia gravar alguns conteúdos, e a primeira vez depois que eu fui nesse shopping, eu lembro que eu chorei, 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 chorei. Cheguei lá e me lembrei, né, e aí, às vezes vão acontecer situações assim, e você entende que tá tudo bem, faz parte também, você não é de ferro, né, você tem sentimentos, às vezes vai ser difícil, mas apesar disso, é preciso manter a fé, é preciso manter a esperança, é preciso manter a alegria de viver mesmo quando a gente tá, assim, chorando, se emocionando. Existem outras pessoas que a gente passa a valorizar também, porque a gente tem que ficar atento para não cair nesse risco de sucumbir ao luto, no sentido de viver o luto em vida, e você virar esse ser humano apagado, sem luz, sem energia, sem qualquer tipo de alegria, porque isso prejudica quem ficou, quem está ao seu redor. E também isso é não valorizar todos os outros que ficaram, todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Quantas vezes eu também pensei no Lucas, falei: "Poxa, não é também é sacanagem com ele, tá aqui do meu lado, tá junto comigo". Eu tenho certeza que ele pensa assim também, e um apoia o outro nesse sentido. Porque e não só, né, a gente pensa nos sobrinhos, nos irmãos, tenho meus irmãos também que tenho certeza, tenho as irmãs da minha mãe, tantas pessoas que eu tenho certeza que sentem muita falta dela, como sentem da minha sogra também, e tantas pessoas, se você, eh, perdeu alguma pessoa, algum parente, enfim, a gente não esquece essa pessoa. Também deve ser um sentido de honrar quem ficou. E honrar você também, a sua própria vida, principalmente quando a gente tá falando, né, de pai, de mãe, quem te deu a vida, de você honrar também tudo o que eles fizeram por você. De você também continuar, apesar da dor, apesar dos dias que vão ser mais difíceis. E é possível, por mais que eu tenha chorado bastante aqui nesse vídeo, mas eu falo, tô nesse momento, eu sou uma manteiga derretida, eu não gosto de ir em velórios, hospitais, eu falo, eu não sirvo para ser essa pessoa que ajuda e conforta os outros, porque eu sou muito intensa nessa questão das emoções, então não é o melhor local para poder contribuir. E às vezes o que você vai poder contribuir de máximo é realmente o seu abraço, às vezes o seu silêncio, a sua presença de alguma forma, não necessariamente às vezes a gente fica pensando, mesmo tendo passado por tudo isso, eu confesso que eu não sei tão bem ainda reagir e dar um apoio para quem está vivenciando essa fase. Por isso eu nem sei se esse vídeo vai fazer tanto sentido, mas eu quis compartilhar a minha experiência mesmo, como foi para mim, e talvez você se identifique de alguma forma. Eu espero que de alguma forma sirva para você, para te dar um pouco de esperança, um pouco talvez de paz no seu coração, de que as coisas vão se ajeitando e que é possível continuar vivendo, é possível continuar realizando, sendo feliz, mesmo apesar das dores, das dificuldades, dos dias que são mais tristes, e que a gente pode honrar a nossa vida, a nossa trajetória também. É uma forma de honrar para o outro também, a gente continuar seguindo a nossa vida. E se você está passando por essa fase e você sente que está muito difícil, busca ajuda, não fica sozinho, não se isola. Veja se você pode, de repente, fazer algum tipo de terapia, ou às vezes algum amigo que você possa falar, mas se tiver algum profissional que você possa se apoiar também,
Eu não quero minimizar isso, porque só você sabe a dor que você está passando, as dificuldades, mas é possível, como eu disse, a gente continuar. Esse é um convite para você continuar honrando quem se foi.